Nos episódios anteriores sobre a história da Coreia, vimos sobre os primeiros vestígios da civilização coreana, a fundação e o término do primeiro reino da península, o Go-Joseon. Passamos pelos três reinos, Goguryeo, Baekje e Silla, e também vimos sobre a dinastia de Goryeo, que durou aproximadamente 500 anos. No vídeo de hoje, dando continuidade a toda essa história, entenderemos os motivos que levaram o rei de Goryeo a se render ao Império Mongol, o início da dinastia Joseon, e ao final deixarei como sugestão uma série disponível no Netflix que relata parte dessa história. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e este será o tema para o vídeo de hoje. Após 39 anos de pressão do Império Mongol sobre o então reino de Goryeo, o rei finalmente decidiu se render e então ele enviou o príncipe até a capital do Império Mongol para negociar a submissão. O imperador mongol aceitou os termos da proposta e ofereceu uma de suas filhas para se casar com o príncipe coreano. O príncipe, por sua vez, aceitou a filha do imperador como sua esposa e assim ficou selada a submissão de Goryeo ao Império Mongol. Inclusive, durante aproximadamente 80 anos, todos os reis de Goryeo passaram a se casar com princesas mongóis. A partir do ano de 1350, o Império Mongol começou a se enfraquecer, e o rei de Goryeo encontrou mais espaço para se articular e trabalhar. A partir daí, ele iniciou uma verdadeira limpa na elite que apoiavam os mongóis, e também interviu nas constantes divergências entre os acadêmicos budistas e confucionistas. Porém, o que parecia ser o início de tempos mais tranquilos, na verdade, os coreanos não tiveram tanto sossego assim. E logo os mongóis iniciaram novas tentativas de invasão. E neste momento aparece um novo personagem importante para a história da Coreia, o general Lee Sung-hae, que inclusive era filho de um oficial do Império Mongol. Esse general deu um golpe de estado e acabou tomando o poder no ano de 1388. E alguns anos depois refundou a nação, dando início à dinastia Joseon, que duraria aproximadamente 6 séculos. Para quem gosta de filmes e séries históricas, deixo como sugestão uma série disponível na Netflix chamada Meu País, que retrata o período final de Goryeo e o período inicial de Joseon, onde mistura fatos reais da história com alguns personagens fictícios envolvidos no contexto. Nesta série é possível acompanhar o golpe de estado mencionado anteriormente, bem como outros assuntos que serão abordados neste vídeo. Bom, se lá atrás se tinha o reino chamado Go-Joseon, a partir de então temos o reino chamado apenas de Joseon, e esta foi uma forma clara que Joseon seria o retorno às origens. Ou seja, a maneira de dar uma identidade ao povo coreano com base em fundamentos antigos. A marca forte de Joseon foi a adoção do sistema filosófico chinês chamado de confucionismo, principalmente como princípios morais e de costumes para a população. Esta mudança foi muito marcante e se propagou com muita força. Inclusive, até os dias atuais, a sociedade coreana é influenciada pelas ideias confucionistas. O confucionismo, que em coreano chama-se Yugyo, é uma filosofia conhecida pelos chineses como ensinamentos dos sábios. Seu criador, um pensador chinês chamado Confúcio, reuniu inúmeros trabalhos de sábios chineses e aplicou esses conhecimentos em todas as áreas humanas. Esta filosofia é praticamente um manual de instruções sobre como devemos viver, nos comportar e etc. Praticamente um manual do mundo, e mesmo que haja uma forte influência do budismo e do taoísmo, especialistas dizem que o confucionismo não é uma religião. Segundo o confucionismo, as pessoas devem viver em constante aprendizado e em constante lapidação. Em outras palavras, devemos sempre nos esforçar ao máximo em vida para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E para isso, o cultivo de valores tais como cuidar da família, respeitar os mais velhos, reverenciar os antepassados, estudar muito, dentre outros,
são princípios fundamentais. O confucionismo virou referência de vida nesta época, se enraizando e persistindo até os dias de hoje, principalmente como princípio para a educação, a organização governamental e também a relação entre pessoas. O rei que fundou a dinastia Joseon, Yi Seong-Ge, mudou a capital do país na época para Hanyang, que atualmente é chamada de Seul e continua sendo a capital da parte sul da península. Nesta mudança, o rei mandou construir o Palácio de Gyeongbok. Inclusive, para quem estiver se programando para viajar à Coreia, fica aqui a dica de um ponto turístico que pode ser incluso no seu roteiro. Durante os séculos XV e XVI, a dinastia Joseon promoveu expressivamente a educação. E neste período, surgiu o famoso rei Sejong, considerado até hoje como o maior e o mais importante rei da Coreia, que governou entre os anos de 1418 e 1450. Este rei ficou famoso por investir em ciência e em tecnologia, por desenvolver a cartografia, a agricultura, a medicina e também por ter conseguido expulsar invasores japoneses da península. O rei Sejong foi responsável também pela criação do alfabeto coreano, o Hangul. O objetivo da criação de um alfabeto próprio para a Coreia era de, primeiramente, facilitar a alfabetização do povo, que até esta época escrevia a língua coreana com os ideogramas chineses. E isso, de fato, dificultava muito o aprendizado da língua. O documento oficial de promulgação deste novo sistema de escrita se chamava Hunminjeongeum, que significa os sons corretos para a instrução do povo. Este documento é composto por apenas uma página e diz o seguinte, abre aspas, a nossa língua é diferente da língua chinesa, então os ideogramas não são bons para expressá-la. Por isso os camponeses não conseguem entender e nem serem entendidos. Pensando neles é que fiz estas 28 letras e assim todos poderão aprender facilmente e usá-las no dia a dia. Fecha aspas. No final do século XVI, Joseon começou a sofrer muitas tentativas de invasão, vindas tanto do Japão como da Manchúria. E essas batalhas tornaram um novo personagem da época muito famoso, o almirante Yi Sun-shin, que conseguiu derrotar os japoneses usando um barco que ficou conhecido como Barco Tartaruga, que recebeu este nome porque o escudo que o cobria lembrava de fato um casco de uma tartaruga. E neste escudo tinham várias lanças apontadas para cima, o que impossibilitava ou pelo menos tornava mais difícil a invasão dos inimigos que porventura viessem a pular nele. Contudo, este êxito militar não durou muito tempo, e o século XIX marcou o declínio de Joseon. O país se fechou para o mundo exterior, inclusive para a presença dos povos ocidentais na Ásia. Os portos estavam oficialmente fechados para os europeus e os americanos, e após algum tempo, dois eventos marcaram negativamente a relação de Joseon com o Ocidente. Nesta época já haviam muitos missionários católicos infiltrados em Joseon, e o número de coreanos convertidos vinha aumentando. Então, em 1866, o rei ordenou o massacre de todos os missionários estrangeiros e também dos coreanos convertidos no país. Claro que, algum tempo depois, a conta chegou. Em resposta a essa ação, a França invadiu e ocupou a ilha de Gangwon, que fica próximo a Seul. E neste ataque, os franceses conseguiram derrotar o exército coreano. Outro evento ocorrido nesta época foi com um navio americano, que acabou entrando na Coreia sem permissão. E como resultado, os coreanos o atacaram e o queimaram completamente. Após algum tempo, já no ano de 1871, os Estados Unidos também atacaram a ilha de Gangwon, matando mais de 200 coreanos. E com esses eventos, a partir daí a dinastia Joseon começou de fato a perder forças, o que resultou na rendição do rei, que acabou assinando alguns tratados de abertura do país para o Japão e os Estados Unidos. Nesse momento, a disputa passou a ser regional. A China e o Japão brigavam para decidir quem teria maior influência sobre Joseon. Nesta época, o Império do Japão estava crescendo e se modernizando cada vez mais. Com isso, conseguiu afastar a influência chinesa de Joseon, tornando-se o país estrangeiro com o maior número de pessoas e também com o maior volume de comércio com a Coreia. Bom, de fato, a dinastia Joseon estava com os dias contados. Contudo, em 1897, o rei faria uma última tentativa de autoafirmação. Mas esse assunto continuaremos no próximo vídeo. Se ainda não és inscrito aqui no canal, inscreva-se.
E se gostou ou conheces alguém que possa gostar deste conteúdo, compartilhe. O vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!